Está começando mais uma entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara, e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com o professor doutor Denis Guilherme Guedert. Ele é fisioterapeuta graduado pela Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, possui doutorado em Ciências Morfofuncionais pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Atualmente, exerce os cargos de técnico do Laboratório de Anatomia e docente nas instituições FURB, que é a Universidade de Blumenau, e a Unifeb, Fundação Educacional de Brusque, também em Santa Catarina. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão na área de anatomia do feto e do recém-nascido, com ênfase em dissecção. Seja muito bem-vindo, professor Denis. Obrigado por sua presença. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado, agradeço o convite. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília, colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Bem-vinda mais uma vez, Bárbara. Obrigado por sua presença. Obrigada, Francisco, TV Câmara. Esse é um projeto da Universidade Federal de Jataí, em parceria, com a Universidade de Brasília e a TV e Rádio Câmara da Câmara Municipal e a EGEL, não podemos esquecer da EGEL. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, professor Denis, vamos começar então essa nossa conversa. Eu quero perguntar para o senhor como deve ser o armazenamento do material biológico até a coleta pela universidade. Bom, nós, nessa questão de trabalhar com feto recém-nascido, eles são oriundos dos hospitais, que a gente tem convênio aqui na região, muitas vezes hospitais de maternidade. Então, a partir do momento que o pessoal do hospital sinaliza para a gente de que há um material, eles já sabem o protocolo. Esse material ele é resfriado, existe um freezer ou uma câmara fria onde ele fica acondicionado até que a gente chegue e faça a retirada. Ou, muitas das vezes, eles mesmos encaminham através de um serviço próprio de transporte. Eu acho importante ressaltar a importância dos profissionais que fazem essa captação, que trabalham com a gente no hospital, que são os profissionais da assistência social, que conversam com os pais, caso haja necessidade da doação, e são eles que fazem a ponte, de fato, entre esse material biológico e até que ele chegue ao nosso laboratório. Mas, basicamente, na questão técnica, o feto recém-nascido, ele precisa ser resfriado, e aí a gente recolhe isso e depois começa a parte de processamento dentro do laboratório, a parte com a parte química, que a gente pode falar mais daqui para frente. Tá certo. E, professor, quais soluções são atualmente utilizadas ou foram desenvolvidas para o preparo deste material biológico? Então, aí, dando continuidade a essa primeira questão, a partir do momento que a gente traz o material para dentro do nosso laboratório, eu vou falar por experiência que a gente faz aqui, mas acho que é uma realidade de grande parte dos laboratórios ainda no Brasil, que é o uso do formaldeído, A gente trabalha com a solução de formol. Quando a gente utiliza para o adulto, muitas vezes esse formaldeído ele é diluído a 10%. Para o feto, para o recém-nascido, muitas vezes não há necessidade de você colocar uma solução nessa concentração. A gente já trabalhou com 8% até 5%, fica satisfatório, para preservar o material. Então, existe a questão da parte técnica de formalizar esse indivíduo, esse cadáver fetal e neonatal. Quando a gente faz pelas vias do adulto, isso é feito pela artéria femoral, ou pela carótida. Acho que não vou entrar em muitos detalhes da questão do adulto, mas na circulação do recém-nascido, do feto, como é um pouco diferenciada, a gente faz pela veia umbilical, Então ele vem ali com um cordão umbilical, um pedaço daquilo, um coto. A gente faz a canulação dessa veia umbilical e o formol ele vai passando vagarosamente, pela circulação.
você garante que aquele indivíduo ele está de fato conservado, né? E temos aí uma experiência de que não se chega talvez a 1 litro, né? Para mesmo um recém-nascido, não se vai uma quantidade tão grande da solução fixadora para manter essa peça, né? E depois ela é mergulhada aí nessa solução também por um tempo, para conservar. Certo. E eu tenho uma dúvida, então, nesse sentido, Francisco, posso fazer a pergunta? Fique à vontade, Bárbara. A gente sabe, assim, da diferença, né, de tamanho, os tecidos que estão em formação. Como que seria, na sua experiência, né, de contato com o hospital, o período de captação até a chegada no laboratório, qual seria o ambiente mais adequado para o armazenamento? Seria realmente resfriar até transporte ou alguma solução que a gente poderia ter específica, né, para esse prazo curto, né, desde a captação até a chegada do laboratório? Qual que seria o ambiente ideal para que o material chegasse com essa possibilidade da canulação, realmente sem coagular, né? Eu estou citando assim em situações de final de semana, quando a gente tem o armazenamento por um período maior nos hospitais. Ou existe essa possibilidade, né, de agilizar e o preparo imediato, né? Professora, a gente aqui nós temos um hospital que responde pela maior parte desses materiais, né, que a gente recebe, então o protocolo deles é resfriar mesmo, né, eles não fazem mais nada de diferente. Só que existem situações em que a gente já recebeu o feto, né, o recém-nascido, à medida que ele foi abortado, existiu uma situação que ele foi doado, ele não precisou ser resfriado, ele veio imediatamente, né, então fica muito mais fácil de se trabalhar, né, dentro da anatomia, claro. Mas na maioria das vezes, o que eles fazem mesmo aqui para nós é colocar dentro do freezer, né, dentro de uma caixa. Esse material ele é embrulhado ali com gases, né, com panos cirúrgicos, e aí dessa forma que chega para a gente. A gente não teve experiências de uma fixação prévia por parte deles antes de chegar ao laboratório, né, aqui. Certo, então a gente acredita que políticas públicas com o objetivo de agilizar encurtar o prazo, né, da captação até o preparo, são eficazes até para que a gente tenha uma qualidade do material que é produzido para ensino. Você concorda, então? Sim, por isso eu acho que eu volto na questão do profissionais que estão lá. A gente muitas vezes recebe esse material de forma rápida, muito em virtude de que existe um profissional ali, né, da assistência social que nos sinaliza, mas em outras situações, quando não existia esse profissional, aquele material ficava ali por meses dentro do freezer do hospital, né? Então, a qualidade depois para o ensino não vai ser a mesma, dependendo desse prazo que se passou ali, desse congelamento, né? Então, tem que existir um protocolo e políticas que facilitem o recebimento, né? Porque o doador, que é a mãe e o pai, às vezes está numa situação ali já de fragilidade emocional, né? Ele quer que o material chegue à universidade para que seja usado para estudo, né? Para que tenham benefícios para os estudantes. E às vezes ele não se dá conta de que ainda aquele indivíduo não saiu ainda dentro do hospital, né? Dentro de um freezer. Isso, e a gente precisa lembrar também que em algumas situações a família deve proceder ao sepultamento, né? Então, quando há vontade da doação, provavelmente a família quer ter a certeza do destino, né? De que o feto foi recebido, né? O material foi recebido para o preparo, né? E o estudo, aproveitamento pelos alunos que estão em formação, né? Então, esse ponto sensível da parte da doação do feto, ele precisa ser contemplado aí também nessas questões burocráticas de cartório e toda a logística, né, que se tem para fazer dentro da lei. Claro. Muito bem. E, professor Denis, quais são as possibilidades de apresentação de fetos e natimortos para fins científicos, técnicas anatômicas que podem ser desenvolvidas, métodos de conservação após fixação, preparo, possibilidade de plastinação, dentre outros? Bom, aí
Eu vou defender, porque eventualmente é uma parte que a gente gosta muito de trabalhar, né? E quando você está inserido dentro da universidade, os estudantes que fazem anatomia humana, a gente sabe, o currículo ele trabalha a anatomia do adulto. Então, existe uma curiosidade muito grande por parte dos estudantes de saber como é esse organismo, né, do feto, do recém-nascido, porque é uma anatomia muito particular. Então, aqui na nossa região, à medida que a gente foi trabalhando com esse material, a gente possibilitou que os estudantes levassem, eventualmente participassem de eventos científicos, né, sobre o que eles encontraram ali durante as suas dissecções, no projeto que a gente desenvolveu aqui, de dissecção do recém-nascido. Nós promovemos também uma exposição, né, aberta para a comunidade, que foi bem legal também, teve uma boa aceitação. Enfim, o material é muito rico, você pode fazer muita coisa com isso, né? Enriquece muito, sobretudo para os cursos que têm um viés, estudantes que querem trabalhar com a pediatria, né? Às vezes você tem um estudante ali da medicina, da odontologia, que quer trabalhar com crianças, ele quer se apossar daquele conhecimento, né? Ele já tem uma veia voltada para a pediatria, a gente já tem experiências que eles nos procuraram para trabalhar com isso, né? Em relação à parte técnica, aqui a gente trabalha com a formalização, né? Então, nós dissecamos o indivíduo formalizado depois, mas você pode usar outras técnicas. A gente não trabalha com plastinação, né? Não seria o mais apropriado a falar da plastinação, mas eu já acompanhei algumas coisas assim em relação a recém-nascido, a fetos, né? Plastinados. Fica muito legal para museus de anatomia, né? Onde você consegue expor aquele material e você não vai ter cheiro, você não vai ter proliferação de fungos, né? Existe uma série de vantagens da técnica. Mas aqui basicamente a gente trabalha, o nosso forte é voltado à dissecção, né? E isso é feito depois com esse material já formalizado, né? Mas claro que você pode aplicar outras técnicas, né? Até mesmo a glicerinização, né? Retirar o formol, desidratar o tecido. A gente faz algumas técnicas de produção do esqueleto, né? Onde esse material ele é macerado e você fica apenas com o esqueleto do feto ali, né? Também é uma peça muito interessante para o estudo e para colocar nos museus de anatomia, né? Mas enfim, tem muita coisa que dá para fazer, até mesmo a questão da literatura, se a gente for procurar, a gente não encontra assim muitas coisas voltadas a isso, né? Os livros de anatomia do feto, do recém-nascido, eles são muito antigos, os livros mesmo são lá da década de 70, você vai encontrar muitos artigos, mas não tem uma referência atual, né? A gente está trabalhando também para tentar colocar uma referência no mercado sobre isso. Citando também um grande incentivador do trabalho é o professor Tubino, né, da UNB. Ele tem um livro sobre anatomia da criança, né? Também nos ajudou bastante quando a gente começou a fazer esse trabalho, né? Mas eu vejo assim que existe muita possibilidade para pesquisa. Até agora a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Anatomia, né? Esse ano a gente pretende levar alguns trabalhos aí voltados a essa área, né? De feto e recém-nascido. Certinho. Professora Bárbara, mais alguma questão para o professor Denis Guilherme Guedert? Agradecer a oportunidade, né? Compartilhamento das experiências, né? E assim, parabenizar o trabalho que eles fazem lá, né? Realmente, pelo que a gente escuta dos colegas, é um trabalho de referência nacional. Então, pelas imagens, né, que ele trouxe aqui para apresentar, vale a pena conferir esse trabalho. Então, em breve a gente vai organizar essa discussão sobre a exposição em museu, né, do trabalho que é feito lá. Então, vale a pena procurar para visitar. Muito obrigada, professor. Obrigado, mais uma vez. E são inúmeras dúvidas, né? Mas eu acho que a gente precisa de um outro momento para falar sobre cada técnica. É verdade. Muito bem. Agradeço também ao professor Dr. Denis Guilherme Guedert, fisioterapeuta graduado pela Universidade Regional de Blumenau, com doutorado em Ciências Morfofuncionais pela Universidade Federal do Ceará. E assim termina mais uma entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica. Muito obrigado, professora Bárbara. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima entrevista. É isso aí. Essa aqui é uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, a Universidade Federal de Jataí e a Universidade de Brasília. Até
o próximo episódio.